Este tema incide sobre o conceito de habitat digital e a sua relação com a educação. Vamos, em primeiro lugar, analisar o conceito de habitat de uma forma genérica e só depois especificar a ideia de habitat digital. Entendemos habitat como um espaço de ação com características específicas que permitem a uma dada espécie, por exemplo, uma comunidade, sobreviver e desenvolver-se nesse espaço. Este conceito de habitat presume a existência de uma relação dialética entre o espaço, o ambiente e a espécie que o habita. Deve-se sublinhar que estamos a considerar que o habitat digital consiste não no espaço, isolado dos seus habitantes, mas na sua relação dinâmica com a espécie ou a comunidade que o habita. Aquela relação dialética assume que o contexto é influenciado pelos seus habitantes e vice-versa, a espécie sofre os condicionalismos do contexto criado nesse espaço. É, portanto, fundamental entender esta relação dialética entre os habitantes, a espécie e o seu espaço ou ambiente. Essa relação justifica o caráter dinâmico de um habitat e a sua especificidade de acordo com a natureza desse habitat. Existe um parentesco interessante de registar entre esta ideia de habitat e as teorias de desenvolvimento de Bronfenbrenner, nomeadamente no que diz respeito ao conceito de processo. É também colocado com intensidade e relevância nesta teoria o papel da pessoa nesse processo e o seu papel no desenvolvimento com relação ao contexto e, muito importante, a dimensão tempo em todo o processo de desenvolvimento. Pode ser interessante visitar a perspectiva de Bronfenbrenner ao aprofundar o conceito de habitat. Entendemos, portanto, o habitat no quadro de uma relação dinâmica mutuamente construída e definida entre uma espécie e um lugar. Como sabemos, as comunidades de prática criam, mas também precisam, de habitats para se desenvolverem, para se sustentarem e para aprenderem. Naturalmente que estamos a referir-nos à ideia de aprendizagem com participação em comunidades de prática e é importante reter a noção de aprendizagem como uma parte integrante das práticas sociais em que os participantes se envolvem. Um habitat digital não é apenas uma configuração de tecnologias digitais num dado espaço. Um habitat digital reflete essencialmente a aprendizagem da comunidade em práticas que são mediadas por tecnologias digitais. Trata-se, portanto, de uma relação que é definida mutuamente entre as pessoas e o espaço social que criam. Mas essa relação depende também da aprendizagem dessa mesma comunidade e da qualidade dessa aprendizagem. Vamos analisar, na perspectiva de Etienne Wenger e de outros autores, os elementos integrantes de um espaço digital que serve um dado habitat digital. Podemos adotar 4 dimensões nesta análise. Em primeiro lugar, a dimensão das ferramentas que suportam as atividades que têm lugar no habitat. Trata-se de ferramentas específicas da comunidade que fazem parte da prática dessa comunidade e que ajudam a sustentá-la. A dimensão que se refere às plataformas nas quais essas ferramentas são incorporadas inclui o design, a lógica metafórica e as formas como essas ferramentas são apresentadas aos participantes. A dimensão da habitabilidade do habitat digital refere-se às particularidades que tornam as ferramentas e as plataformas utilizáveis e, portanto, suscetíveis de serem vividas pelos membros da comunidade e integradas na sua prática de forma central. Em quarto lugar, considera-se aquilo que é o substrato tecnológico do habitat, ou seja, as configurações que dão forma às tecnologias digitais disponibilizadas e que sustentam o habitat digital e que permitem assim que ele se desenvolva. Estas 4 dimensões e as suas relações, relativamente àquilo que é o espaço digital, são um elemento muito importante porque constituem a base digital ou tecnológica do habitat. Fica deste modo caracterizado o conceito genérico de habitat digital. É importante reter que o habitat não é o espaço, mas sim a relação dialética que uma comunidade estabelece com esse espaço. É nesse sentido que o habitat é criado na interação entre a comunidade e o espaço.